mas o teu amor que tem sobre nós, o Senhor faz questão de nos chamar de filhos. Nós somos gratos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, com tua santa casa, rendendo louvores a ti. Esteja conosco e que a sua doce presença esteja no meio de nós. É o que te rogamos em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui há alguns dias, umas noites conversando, e cada noite é um tema assim, que eu tenho que trazer o mais próximo possível da nossa realidade, do nosso dia a dia, do que a gente vive hoje. No primeiro dia, foi feito um sermão sobre Moisés, sobre a vida do chamado, o temor que a gente tem quando Deus fala assim: filho, vem cá, eu estou falando para você, é assim, e a gente é temeroso, a gente tem o coração, a gente treme, como se Deus não soubesse o que é melhor para nós. No segundo dia, nós vemos as tempestades da vida, que a gente leva de vez em quando umas chuvas da vida, umas coisas fogem do nosso controle, aliás, nada está no nosso controle, mas a gente acha que está. E aí, quando foge totalmente do nosso controle, que o barco balança para um lado, balança para o outro, aí é que a gente é convidado a mostrar o tamanho da nossa fé. De não duvidar de que mesmo no barco, mesmo no meio da tempestade, Jesus está conosco. Depois, nós conversamos um pouco sobre a culpa, né? E a gente chegou aí à conclusão de que sentir culpado é inerente ao ser humano, porque nós nascemos pecador, ninguém nasceu santo. Mas a gente não pode dar a ocasião ao diabo de fazer a gente ser escravo da culpa, porque para isso nós temos um Salvador. Depois, ontem, nós conversamos bastante sobre ansiedade. Eu até ultrapassei o tempo, eu prometo que hoje eu vou me controlar, a gente vai sair do ar bonitinho. Mas ansiedade é um assunto em voga. Eu desconheço, ou isso porque eu não sofro desse mal. Glória a Deus, porque quem sofre sabe que a teia da ansiedade vai pegando a gente de um lado, vai pegando a gente do outro. E se é o mal do século, está dominando o povo aí fora, nós também não precisamos ser escravos. E eu confessei, eu me exponho, né, toda vez que eu prego aqui, não posso aceitar a semana de oração, irmãos, porque eu me exponho demais, eu estou sabendo demais. Todas as minhas fraquezas eu exponho, e eu falei para vocês, tem uma qualquer de Aquiles. E que neste momento eu estou assim, num momento de muita oração, de muita dedicação, conversando com Jesus, conversando com Deus, porque eu quero muito livrar. E um dia vai chegar aqui para vocês e falar: esse mal não me quero mais. Né? Deus tem poder para isso? Tem, para a minha vida e para a sua. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as pessoas que são apegadas, presas ao passado. Uma das histórias mais lindas da Bíblia, eu acho linda a história da nora e da sogra, Noemi, Ruth, porque é de uma singeleza, de uma delicadeza, né, daquela menina perder o esposo e falar assim: eu vou onde a senhora vai, eu vou com o teu povo, eu vou com o teu Deus, não vou te abandonar. Imagina uma senhora perder o filho, perder os homens que cuidaram dela. Você sabe que no contexto bíblico, nesse contexto dessa história, as mulheres eram dependentes dos provedores, né? Era uma situação totalmente diferente dos dias de hoje, que as mulheres trabalham. Tem mais mulher, eu acho, que sustentando os homens do que os homens sustentando as mulheres. A grande realidade é fora. Mas naquela época não era assim. Uma mulher era dependente da figura masculina para prover, para proteger, até mesmo para que ela tivesse um valor perante a sociedade. Vocês sabem que no tempo bíblico, quando se reuniam multidões, não se contavam nem mulheres e nem crianças. Então, se falasse assim que tinha uma multidão de 5.000, a gente podia multiplicar aí para 15, certo? Porque naquela época o povo tinha pouco filho. Então, para cada um, você podia contar pelo menos uma esposa e uns 3, 4 filhos. Então, quando eu falasse que tinha uma multidão, era só 5.000, você contava 15, 20, até 25, porque você não sabia quantas crianças para cada cabeça de obra. E aí, gente, a situação de uma idosa, depois que ela cria filhos, ela tem um esposo, ela cria filhos, os filhos casam, uma idosa dependente. E aí
e até mesmo ficar contra Deus, então assim, se ela era uma pessoa crente na palavra de Deus, e a palavra diz que ela servia ao Deus de Israel, tanto é que ela era exemplo a ponto da Nora falar, eu vou te acompanhar, e onde quer que leve o teu Deus, estarei eu lá, eu vou servir o teu Deus junto com a senhora. Então, ela, nesse tempo de convivência com a Nora, ela conseguiu evangelizar essa moça, não conseguiu? Era uma mulher temente a Deus. Agora imagine uma mulher que criou filhos com dificuldades, teve seu esposo, e no final da vida não é a hora de conforto. No final da vida não seria a hora assim dela ser mais acarinhada do que tudo? E aí eu fico imaginando essa mulher olhar para a vida, lindíssima idosa, depois de perder o esposo, perder o filho, e na situação que ela vivia, de dependência financeira, de proteção, de provisão, a pessoa perde o rumo, não perde o chão. Eu fiquei hoje o dia todo refletindo de como eu me sentiria. Eu até fechava o olho assim, fazer as coisas em casa e tal, mas como eu ia me sentir? Qual o sentimento que viria no meu coração? E para o meu Deus. Meus irmãos, o passado é uma
eu venho com a história de Ruth e Noemi, é uma história tão conhecida, e é um texto longo, eu nem parei aqui para ler, porque a gente conhece a história de Ruth e Noemi. Mas, gente, eu sou apaixonada pela história de José. E quando eu li o tema desse sermão, eu fiquei pensando, se tem um homem que teve que trabalhar para se livrar do passado, não deixar o passado dele paralisar, e não deixar o passado dele não criar, como fala, bom novo em cima do tecido novo que Deus tinha para ele. Gente, a coragem, a sutileza do coração de José para olhar para os irmãos depois de tantos anos, depois do abandono que os irmãos fizeram, depois dos irmãos armaram. Você imagina você ser o filho querido do seu pai, ser muito bem tratado, muito bem amado, um irmãozinho mais novo, sair dos seus irmãos, ele não está com os inimigos. Eu acho que a pessoa que está com os irmãos, com a família, ele se sente mais seguro, pelo menos era para ser assim. Então ele saiu com os irmãos, ele estava com uma segurança com os irmãos. E os próprios irmãos trancam, e aí ele ainda deu a sorte de ter um irmão forte, não, que é sempre Deus, né? Deus tinha planos. E Deus interviu porque eles iam jogar no poço e iam morrer. E aí o mundo dos irmãos falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo. Gente, hoje, se eu ouço uma história dessa no mundo de hoje, que é perverso, que os irmãos fizeram isso com o já é de estremecer a carne da gente, não é do coração da gente? E aí, para mim, essa vontade é tão grande que não cabe para a época deles. Eu tenho uma sensação de que nessa época aí a vontade humana era menor. Mas não era. Satanás não brinca desse Satanás, nunca brincou. E aí José vai lá traído pelos seus próprios irmãos, só que não é só a traição em si. É tudo que ele viveu depois e consequência do que fizeram com ele. Primeiro que quebrou o relacionamento promissor, maravilhoso que ele tinha com o próprio pai. Ele ficou sem meu pai. E ficou com aquela coisa no coração: meu pai acha que eu estou morto e eu estou vivo e eu tenho notícia do meu pai. E privou José de viver bons belos anos ao lado do pai que tanto o amava e ele amava também. Privou José de viver dentro do seio familiar. Imagina a cabeça de José anos e anos pensando: eu estou aqui, meu pai e meus irmãos estão lutando os lados, eu estou aqui. Qualquer outra pessoa já se revoltaria contra Deus. Que Deus é esse possível? Outra coisa, privou José de sonhar os sonhos que o pai tinha para ele, privou José de conviver com os irmãos e com a família, e ainda colocou José, pelo menos nos primeiros anos de vida, em uma situação de escravidão. Ele não foi para um lugar bom, ele foi ser escravo. Depois a mão de Deus foi com ele, e ele tudo que fazia, as pessoas reconheciam que ele era um homem diferenciado, e ele foi subindo, e foi tendo um progresso na vida dele. Irmãos, se coloque no lugar desse José. Mesmo depois de anos e anos passados, será que nosso coração nos daria ocasião no ódio, nos planos de vingança? Para piorar, José está indo pela segunda vez, não é? Está lá José bonitinho, fazendo tudo que é certo perante Deus, sendo fiel, ele sendo servo como servo, vendido como escravo, mas depois foi ser um homem de confiança lá, ele estava fazendo uma coisa errada, irmãos. A Bíblia fala que ele tinha alguma coisa, algum treino, alguma coisa assim para ele sofrer essa consequência? Não, ele fazia tudo certinho, reconhecido pelo chefe dele, pelo rei, não é rei, é faraó, e o chefe do Egito, enfim, coloca ele como governador, ele faz tudo bonitinho, como se ele estivesse fazendo a Deus, não é assim que a Bíblia fala, tudo que vier às tuas mãos a fazer, faça, não com
quando eu sair daqui, essa mulher me paga. Não, seja sincero, eu gosto que vocês me entenderem isso também, não. Você ser acusado injustamente. Você ser preso por uma pessoa te acusar de uma coisa que ela negou. Meu Deus! Eu acho que eu só ia xingar ela de bonita, porque todos os outros nomes eu ia xingar a mulher. José fez isso. José foi preparado para o cargo que Deus queria que ele chegasse. E o preparo foi fácil ou foi difícil? Deus colocou ele como governador em um tempo de escassez. E deu sabedoria suficiente para aquele homem, para que ele pudesse reservar quantidades de alimento e lá estocar, porque vai vir um tempo de seca, vai vir um tempo de fome. E é aqui que as pessoas virão atrás de um pouquinho de comida, a fim de que as famílias não morram das terras ao redor, da nossa própria terra, como das terras ao redor. Inclusive os irmãos deles, os traidores. Só que se Deus não tivesse preparado o coração de José, talvez ele não fosse o governador que ele foi. Se Deus não tivesse preparado uma terra bonitinha assim, porque é muito fácil o coração do ser humano ser altivo, vocês não acham? Se a gente tiver um pouquinho a mais, o coração da gente não enche de soberba, a gente não se sente melhorzinho. Às vezes, se Deus te der um pouquinho a mais de um talento, você já se sente superior. Eu vejo gente soberba porque canta. Eu vejo gente soberba porque prega. Eu vejo gente soberba porque Deus dá um pouquinho a mais de inteligência, a pessoa tem muita facilidade de guardar na memória, porque esses grandes autores, essas pessoas que falam sobre um assunto com muita eloquência e tudo mais, nada mais é do que armazenamento de informação. Então Deus deu uma facilidade para essa pessoa, quando a pessoa fala que foi muito inteligente. Não, fulano tem assim, um dom dado por Deus para guardar o máximo, reter o máximo de informação possível. Tem gente que é um pouquinho mais bonita. Isso é Deus. Já se sente a última Coca-Cola do deserto, é assim? O pessoal fala? E aí, imagine José com esse poder que foi dado a ele, de povos de várias terras procurá-lo, e ele tem que ter sabedoria, ele tinha que ter essa destreza para dividir, para calcular quanto será que essa crise vai durar, quantos anos. Deus deu o sonho, ele revelou o sonho, sabia quantos anos ia durar a escassez. E ele ia ter que ter sabedoria para administrar aquilo. Irmãos, que coração é esse? Só que aí, olhando a história, sem esmiuçar, sem pegar os detalhes, não parece que Deus é mau? E não é isso que Satanás, em várias situações da história, quis mostrar para muitos de nós, criaturas de Deus, pessoas que tiveram um relacionamento com Deus, de que Deus não era justo o suficiente, não era isso? Irmãos, Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa sombra. Nós já nascemos com uma sombra. Lembra que a gente conversou sobre isso? O pecado já está em nós desde a nascença. A gente olha para o bebezinho, parece assim, que coisinha mais singela, que coisinha mais doce, que vontade que tem no bebê, tem sombra lá do pecado. A palavra de Deus fala que no ventre da sua mãe eu sondei e te conheci. Gente, lá no ventre da nossa mãe, Deus já sondou a você, informação. Esse aqui vai ser estressado. Esse aqui tem tendência a ser invejoso. Esse aqui vai ser ganancioso. Esse aqui, eu dei um pouquinho de talento para ele, já vai se sentir melhor que os outros. Você nem nasceu. E o Espírito de Deus já foi lá, sondou a criatura que estava em formação, que deveria nascer daqui uns 9, 8, 7 meses. Você é a coisinha mais bonitinha
enchesse de soberba, ou que ele quisesse vingança. Deus trabalhou com ele. Deus é perfeito. Deus pensou para São José. Sabe que depois eu fiquei imaginando? Se José tivesse continuado no seio familiar, junto com o papai e com os irmãos de José, sendo queridinho, preferido de papai, indo lá fazer fofoca toda hora com o papai. Papai, meus irmãos não fizeram isso que eu mandou. Papai, não sei o que. E o pai de José, ai, queridinho, ai, meu amor, e faz comida para José, e colore tudo, isso aqui. Será que José seria um bom dono? Será que José ia se tornar um homem de verdade, com uma maiúscula, pagando as consequências, segurando firme? Será que aquele excesso de amor do papaizinho de José não ia estragar José? Será que Deus olhou assim e falou: esse amor do pai de José aqui, ó, é lícito pai ou não filho, mas está cheirando idolatria. Eu acho que o pai de José está amando mais José, colocando José, porque, gente, um pai que tem 10 filhos e ama em excesso um dos filhos em detrimento do outro, ele já passa na egoísta. Porque ele está arruinando com a situação emocional dos outros. Eu só tenho filho. Eu não sei se é verdade essa história de que a gente ama os filhos igual, não sei dizer. Não sei se é verdade essa história de que a gente ama mais, que se identifica. Tem umas mães, eu já conversei com bastante mães, tem umas mães que falam: imagina, a gente ama tudo igual, é tudo filho. Já tem umas mães que falam para mim: não, tem sempre um que bate fundo no nosso coração, porque o jeitinho dele nos encanta, porque isso, porque aquilo. Tem umas mães que assumem que gostam mais de um e outras que negam até a morte. Eu brinco com meu filho, ele fica muito parecido. Eu falei: filho, eu não de modo algum poderia ter outro filho. Você sempre meu José. Ele se sente. Ele se preocupa. Eu não podia ter outro filho. Você ia ser sempre meu José. Mas Deus, um pouquinho, eu acho que Deus, são suposições minhas, tá, gente? Acho que Deus olhou e falou assim: além do amor e excesso desse homem vai estragar José. E aí eu vou perder José, porque José vai ser um bobão. Filho muito mimado, viu o quê? Filho ou filha muito mimada vira um adulto despreparado. Vira um adulto sensível, tudo dói, tudo machuca, porque a mamãe protegia, papai protegia, a mamãe fazia tudo, cuidava, não sei o quê. Quando sai lá fora do primeiro tropeço, parece um bebezão. Não está preparado para as adversidades da vida. Foi muito protegido, muito alisado. Deus não queria isso para você. Infelizmente, irmãos, por conta da nossa sombra, por conta da nossa natureza pecaminosa, nós naturalmente não podemos viver em berço de intenção. Quando nós formos às nações celestiais, o que diz lá? Que nós não vamos chorar, que nós não vamos ter dor, não vamos ter culpa, não vamos ter ansiedade, e que não vai precisar de sol, porque quem que vai brilhar? Qual que vai ser o sol? O próprio Jesus. A glória do trono de Deus que vai iluminar e vai ter tudo. E aqui na terra a gente pensa: é inconcebível uma visão como essa, não é? Quando vocês pensam no céu, eu, por exemplo, eu não me apego, juro para vocês, eu não me apego nem um pouco com os luzes de ouro, mar de cristal, a porta que
Irmãos, que a história de Ruth, que a história de Neemias, que a história de José veio de encontro ao coração da gente hoje. Vamos largar o que passou. A roupa do passado, que tinha acontecido 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, não te serve mais. Deus tem roupa nova para você. É daqui para frente. É os planos que Deus tem daqui para frente. E a história de José nos faz confiar de que o que a gente passou no passado, tudo que aconteceu com a gente no passado, construiu quem a gente é hoje. Talvez você não foi o preferidinho da mamãe, mas talvez não ser o preferidinho da mamãe ou do papai fez com que você tivesse a solidez de caráter que você tem hoje. Talvez você sonhou em casar com fulano, com ciclano, e o relacionamento deteriorou, o noivado acabou e você fica marcando isso até hoje. Deus te livrou de um grande laço. Nós precisamos confiar de que a nossa vida está no controle de Deus, que tudo que acontece, de uma forma ou de outra, se Deus permitiu, é porque é melhor. Tem gente que fica viúva, que perde um filho, perde uma pessoa querida e morre junto com a pessoa. Mas, gente, a vida de acabou foi daquela pessoa. A história dela com Deus deu um ponto final ali, não foi o seu. Deus não está te convidando para morrer com ninguém. Por mais que você ame, por mais que você se apegue, por mais que a pessoa seja importante para você, ninguém que vive do seu lado, ninguém que Deus te presenteou, nem um filho, nem uma filha, nem um marido, nem um tio, nem uma tia, nenhuma pessoa pode ser maior do que Deus. É idolatria. Quando morre alguém e a gente morre junto com a pessoa de um luto infinito, porque gente que vive luto infinito, nos tempos antigos, o que as viúvas faziam? Vestiam de preto, né? Não rola histórias aí de que a pessoa perdeu o marido vestido de preto e nunca mais ninguém viu aquela pessoa vestir uma roupa de outra cor, porque era um luto perpétuo. Deus te convidou para isso? Se fosse para você ficar morrer junto com a pessoa, Deus te levou para os dois. Tem vida para você. Você não morreu junto com outra pessoa porque quer morrer no nome de Deus. Ninguém morrer e alguém morrer junto. Porque se fosse, já levava os dois. Enquanto a folha de vida, enquanto você está aqui na terra, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs tem algo novo para você. Começando com a misericórdia de Deus. Eu trabalho, estou afastada, mas na área eu trabalho com idosos. Adoro com idosos. Né, Joana? Adoro mesmo ainda. E lá a gente atende 60 e poucos idosos. E tinha uma idosa que me chamou a atenção. Ela ia fazer hidroginástica porque ela tinha. Como é o nome daquele? Artrose, isso. Junto com a artrose tem outra doença que a pessoa registra. Artrite, artrose, tinha mais uma. Osteoporose, isso. Ela tinha todas as doenças que você imagina que dificultam os ossos, essas que idosa tinha. E aí, eu acho engraçado que a maioria das idosas que chegavam lá, chegavam com curva, sem corpo, sem todo, e era natural elas começarem a fazer atividade física, e daqui a pouco, 6 meses, 7 meses, 8 meses, elas estavam ótimas, dançando, pulando, abaixando, primeiro por conta do próprio exercício físico, segundo porque era na piscina, e terceiro porque elas tinham novidade de vida quando estavam lá. Elas faziam parte de um grupo de 30 e poucos idosos, que eram 30 e poucos de manhã, 30 e poucos à tarde. E ali a gente comemorava o aniversário, a gente comemorava o dia do índio, fazia elas dançar do índio, não sei o quê, dia das crianças, dia da pipoca, não tinha o que tivesse nessa comemoração. Então, automaticamente, a gente tirava aquela idosa da solidão, a gente tirava aquela idosa daquela rotina chata da casa dela, a gente tirava aquela idosa dos pensamentos humanos, a gente tirava, automaticamente a vida dela florescia, ela trocava de roupa. Tirava aquela roupa do passado e colocava uma roupa nova. Mas eu tinha uma idosa em questão, que era
mês, e passou 2, e passou 3, e passou 4, e passou 5, e passou 6, 7, 8 meses, eu não vi melhor na minha vida. E aí ela também não era de muita conversa, sempre carrancuda, sempre de cara fechada, você falava bom dia, fiquei de bom. E aí um dia calhou de que eu tive que fazer uma visita domiciliar. Um dos trabalhos que eu tinha que fazer era a visita domiciliar. Às vezes eu ia acompanhar na assistência social, eu estudava serviço social na época, eu muito informada, eu estava bem próximo, e eu tinha que fazer visita para colher informações, para fazer ficha médica, para fazer enfim. Aí eu fui fazer uma visita. E bem nesse dia a assistência social teve um problema com o carro dela, não pôde vir, eu acabei indo para a visita sozinha. Quando eu cheguei na casa da idosa, que eu entrei, a casa era bonita, a casa era limpa, a casa era bem arrumada, a casa tinha bons móveis, mas a casa era feia. Eu não sei explicar para vocês, a casa era linda. Entendeu? A casa era linda, tinha tapete, tinha bons móveis, era bem construída, bem acabada, era uma casa confortável, bonita, era uma casa bonita, mas era uma casa feia. Você entrava na casa assim, a casa era triste, a casa era travada, a casa não tinha fluidez, a casa não tinha vida, a casa não tinha aconchego, a casa parecia fúnebre. E aí eu sentei com aquela idosa, fomos conversar, não sei o quê, e ela falou, eu gostei de você vir me visitar, e ela sabia um pouco mais, ela falou, eu gosto, aí começou a falar mal das colegas lá da atividade, aí eu converso muito porque eu não gosto de fulana ri demais, fulana dança demais, fulana não sei o que demais, fulana demais, todo mundo. E aí ela falou, mas agora você está aqui, então você... Ela ficou assim, eu tenho você só para mim, esse que eu quis dizer. E aí ela sabia, ela começou a conversar. Irmãos, essa idosa era filha única de um casal que demorou muito para ter filhos. Tentou, não conseguia. A mãe dela foi conseguir engravidar já com muita idade. Eu não sei dizer mais quanto tempo, mas a mãe dela teve ela com bastante idade. Uma idade fora do comum das mulheres engravidadas. E essa menina foi criada feito um bibelô. Porque nada podia acontecer com essa menina. Você imagina? A menina não podia cair, a menina não podia se arranhar. Porque esse casal se apegou demais a essa menina. Demorou demais para ter essa menina. E depois que teve essa menina, eu acho que colocaram ela como se ela fosse de vidro. Idolatrou a menina. E essa menina foi protegida, e essa menina isso, essa menina aquilo, e mamãe fazia tudo, e papai fazia tudo, e era mamãe que costurava as roupas dela, e papai levava ela para todos os lugares que ela precisava ir, e não sei o quê, e chegou o tempo dessa menina ficar moça, nenhum rapaz era bom o suficiente para casar com essa menina, e os rapazes que apareceram, o papai afugou todos porque eles não prestam, ele não vale, que ele é feio, que ele é vesgo, que ele não se veste, ninguém estava à altura daquela moça. Só que o papai e a mãe envelheceram. E ela cuidou, ela não casou. E ela cuidou de papai e mamãe. Aí um faleceu primeiro, eu não lembro qual, e ela ficou com o outro e cuidou. E lá no auge dos 40 e tantos anos de vida dela, ela perdeu esse último pai, essa última mãe, que deixou ela numa casa confortável, só que se morreu. E ela ficou sozinha. Fala para mim, ela tinha condições, estrutura psíquica, emocional, espiritual, estrutura qualquer uma para viver sozinha? Aí alguém da família, ela começou a pentelhar as pessoas da família, os primos, os tios, não sei o quê, ficou uma pessoa dependente, carente, e ficou pentelhando quem tinha vida. Aí o que a família fez? A família foi lá e falou, ela precisa casar. Arranjaram um cara, um senhor, uma pessoa da idade dela, empurrou ela e forçou ela a casar. Casou. Pensa numa idosa
E aí a gente leu aqui no versículo, não lembro qual foi, que a gente leu essa semana aqui, que quando a ira, a mágoa, sentimentos ruins que a gente dá vazão e dá espaço para eles dentro da gente, o que faz com nossos ossos? Seca os nossos ossos. Qual é a situação dessa idosa? Seca dos ossos. Eu vi literalmente a palavra de Deus se cumprir na vida da idosa. A pessoa totalmente presa ao passado. Sem presente e sem futuro. Porque ela não tem sonho de nada. E eu falava para fulana, não vou expor a pessoa aqui, fulana, mas o que você pensa para você daqui a 10 anos? O que você sonha? O que você planeja? Qual lugar? Porque eu fazia esse exercício com as outras idosas. Eu falei, qual lugar que você nunca teve a oportunidade de viajar, de conhecer? Qual passeio que você gostaria de fazer? Para trabalhar essa sensação de frescura de vida nos idosos. E aí os idosos falam, eu nunca fui à praia. As idosas lá que eu trabalhava, elas queriam, eu queria ir para a Holanda. Eu falei, bora fazer uma excursão na Holanda. Olha aqui, todo mundo dentro do ônibus, o sonho de vocês é entrar no meio de um campo de girassol, quem faz é mais fácil. Vamos passar uma passagemzinha parcelada lá para a Holanda, até as pobrezinhas que tinham condições, tinhas que não tinham, eu falei, bora. E elas ficaram 30, 60, não lembro quantos dias, naquela expectativa, sonhando no dia de ir para a Holanda, porque era o sonho dela tirar foto. E chegou lá, gente, eu fiquei com a mão do olho de tanta foto que eu tirei, porque elas queriam tirar foto deitada no girassol, em cima do girassol, abaixada, beijando o girassol, cheirando o girassol. Mas pensa numa de criança que foi toda assim, ai que frio, ai que dor, ai que isso, e na volta não tinha uma falando ai que nada. E pensa se essa daí foi, eu não gosto de flor. Porque só ia ter graça se papai e mamãe levasse. Eu trouxe essa história, gente. Eu sou a menina da história, né? Eu presto muita atenção, eu estava conversando tanto nesse coisa que eu estava me levando de volta, que tudo que acontece na vida da gente tem sinais de Deus. Eu vou sempre ver. Depois de um tempo, eu fiquei sensível às coisas. Eu fiquei muito observadora. Tudo Deus quer te comunicar algo. Nada é por acaso, irmãos. Se você está no ponto de ônibus, você está em algum lugar, senta alguém do seu lado, simultaneamente, puxa assunto com você, que parece que é uma coisa corriqueira, a pessoa começa a contar da vida dela, alguma história, gente, para e presta atenção, pergunta para Deus assim, pergunta para o Espírito Santo, porque é que não basta. Alguma coisa quer te comunicar. E eu vivo as coisas, às vezes, no momento que eu vivo as coisas, eu não percebo, depois que eu chego em casa, o Espírito Santo fala assim com sutileza para mim, traz de novo aquela história, aquela pessoa, Senhor, não tinha reparado nessa história, é mesmo, e aí tem sempre algum ensinamento para você. Irmãos, todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam, todas as manhãs, sobre a minha vida e sobre a sua. Enquanto há fôlego de vida, enquanto você respira, enquanto o poder de Deus invade todas as suas células e faz elas funcionarem, até que você esteja no leito de hospital, até que você esteja com dor, até que você esteja num dia que não está muito legal, até que o dia está nublado, se você acordou, se você abriu o olho, tem roupa nova para você naquele dia. Larga o que viveu ontem, larga o que passou, o que viveu há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, perdoa, para de arrastar sacos de lixo. Quando alguém que já fez terapia, já foi fazer psicanálise, uma das primeiras coisas que você faz, um dos exercícios que a psicóloga trava com você, assim que você entra no consultório, para quem nunca foi, é você soltar os sacos de lixo emocional que você carrega. Quem já fez terapia sabe disso. Você começa a falar, você está todo ouvido lá, você começa a reclamar, falando. Um dos primeiros exercícios que ela faz é você
fui ver aqui ontem com meu filho no jogo. Meu filho passou o dia hoje, não vai jogar comigo? Ah, então o sermão de ontem não valeu de nada. Eu estou falando sério, César passou o dia todinho hoje, mas já tinha um tempo para jogar um jogo comigo. E o César estou ocupado, César está de roupa, eu tenho que ir para lavar, eu tenho que ir para a igreja resolver um negócio, eu tenho que ir ali comprar não sei o que. É, sermão de ontem. É como eu ouvi o dia inteiro hoje, sermão de ontem. Irmãos, quando a gente voltar para casa e você pegar a palavra de Deus, a Bíblia para ler, leia a história de José, leia a história de Ruth com outros olhos. Leia com aquele olhar de pessoas que souberam vestir a roupinha nova da misericórdia de Deus na rainha. E é o que eu desejo para você, que você faça uso do fôlego de vida, do poder. Você sabia que o que faz a gente respirar, o que faz o nosso corpinho deixar de ser pó, de ser terra, de ser é o poder de Deus em nós? Quando Deus tira esse poder, que a gente chama de fôlego de vida, a Bíblia não fala? Lá quando Deus fez, amansou o marinho, fez Adão, o que faltou para a vida? Fôlego de vida, nós chamamos de fôlego de vida. Mas o que é o fôlego de vida? Puro suco do poder de Deus. Quando a gente morre, a gente volta para o pó da terra, a matéria volta para o pó da terra. E o fôlego de vida volta para onde? Para Deus, não tinha um lugar ali, é o poder de Deus. Enquanto a vida, enquanto o poder da Deus, enquanto o poder de Deus em você, fazendo você respirar, seja você onde for, vendido como escravo, viúva, sem marido, sozinha, seja você como for, as misericórdias de Deus seguirão todas as vezes. Até para levantar, que você possa meditar e dar leitura dessa vez.
E ela veio para mim e falou assim, eu acredito no Deus. E aí eu pedi para Deus uma ideia, uma coisa que eu pudesse fazer para trabalhar no meu dela. E aí eu comprei vasos de flor, a mais bonita que eu achei na floricultura, mas também sabe aquele saquinho, aquele sachêzinho de coisa que vende nos lugares, margarina, não tem saquinhos? Comprei uma tonelada. Eu comprei uma tonelada, eu não sabia se eu comprasse margarina, eu ia falar com sal de rosa. Então eu comprei esses sementes, uns 10, 15, 20 tipos de flor diferentes. Levei o vaso de flor para ela e levei semente. E aí foi maravilhoso, eu falei para você. Mas você só vai ganhar esse vaso de flor que eu trouxe aqui com um compromisso, que você vai plantar e cuidar dessas aqui. E aí ela aceitou. E foi uma porta de uma entrada assim, para as conceituosas, porque ela se apaixonou em plantar. E se apaixonou em ver a plantinha crescer, e ver a plantinha dar a primeira folhinha, e dar a primeira flor. E depois a gente teve que ter paciência de levar ela no grupo das doses de grupo do WhatsApp, porque se saísse uma flor lá no canteiro dela, das várias flores, ela tirava a flor de cima, de baixo, olha no sol, olha no chão, olha no cabelo. E aí eu falei para as outras idosas, acolhe, ela precisa, tenha paciência, porque senão não excesso de fotos delas. E dessa maneira, através desse exercício e dela cultivar as plantas, ela percebeu que pôde mudar um pouquinho o jeitinho dela e ver as misericórdias de Deus todas as manhãs da vida dela. Vamos orar? Senhor, Pai amado, nos ajude, Senhor, a nos livrar de tudo que nos machuca, tudo que ficou no passado, tudo que faltou perdão, que faltou a gente enterrar e jogar lá nas profundezas do mar. Assim como o Senhor, a tua palavra diz para nós que quando a gente pede, o Senhor nos perdoa, o nosso pecado o Senhor joga no abismo do mar, onde ninguém pode pensar. Nos ajude, Senhor, a nos livrar de tudo aquilo que foi emperrando a nossa vida, aquela roupinha velha, rasgada, surrada, descosturada, que não serve mais para a gente, e a gente insiste nisso. Nos ajude, Senhor.